Fala pessoal, tudo bem, tudo ok, tudo em ordem, tudo numa nice. Então, faltando desse período de 15 dias de férias, vamos aqui falar sobre forças intermoleculares, pessoal, tá? Nesse assunto, vamos tratar sobre polaridade molecular e forças intermoleculares, beleza? Para essa aula de hoje, pessoal, vamos falar basicamente sobre essas duas, tranquilo? Então, volta para passar. O que é eletronegatividade? Primeiramente, para a gente poder falar sobre uma polaridade de uma reação, a gente tem que entender a eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade, pessoal, é a tendência de um átomo a puxar, ou seja, atrair para si o par de elétrons que ele compartilha com o outro átomo em uma ligação covalente. Então, para ter uma ligação, pessoal, eu tenho que ter dois átomos, eles podem ser iguais ou distintos, e essa ligação ela é feita por elétrons, tá? E quem vai puxar o elétron mais para onde? Porque, por exemplo, se eu botar um cabra que faz academia, que pesa 300 quilos, e eu, para puxar uma corda, o cabra que pesa 300 quilos vai puxar, porque ele é mais forte, ele tem a tendência para puxar algo. Eu não tenho essa tendência toda. Então, pessoal, quanto mais forte for um átomo, que força é essa que eu estou falando? Estou falando da eletronegatividade. Quanto maior a eletronegatividade de um átomo, mais força ele vai fazer para puxar o átomo, o elétron, perdão, para si. Tá? Quando ele puxa mais para si, esse elétron vai ficar mais deslocado para ele. Tá? Pensa numa nuvem. Se a nuvem está carregada, vai chover. Se ela vai mais para um lugar, aquele local onde ela está em cima vai cair mais chuva. O outro local que tem pouca nuvem não vai chover. Então, lembrando, a nuvem é de elétrons, tá? Aonde está a nuvem é aonde vai estar com elétrons. Se eu vou ter mais elétrons no local onde tem a nuvem, beleza? A nuvem é eletrônica, aquele local ele vai ser mais negativo. Por quê? Porque a carga do elétron é negativa. Já o outro local vai ficar mais positivo. Então, pessoal, quanto maior a eletronegatividade de um átomo, mais é a tendência a ele a puxar o elétron daquela ligação que ele está fazendo para ele. E essa eletronegatividade, pessoal, ela cresce daqui da esquerda. Vou até botar uma luzinha. Ela cresce daqui da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, e cresce de baixo para cima, lógico, tem umas exceções, tá? Mas todos esses em verde aqui, ó, todos esses em verde, pessoal, eles são metais de baixa eletronegatividade, ou seja, eles têm uma alta tendência, uma enorme tendência para perder elétrons, ou seja, para deixar o elétron ir. É aquele cara deixa ir. Eles são mais eletropositivos. Já esses elementos que estão em amarelo clarinho, amarelo, rosa e vermelho, são os elementos que têm uma grande tendência a puxar o elétron. Não, não vai não, não sai não, vai ficar comigo, porque eles são muito eletronegativos. Já esses daqui, pessoal, que apresentam uma cor cinza, meio pálida, são os gases nobres. Esses daqui não têm um valor muito bem definido para a eletronegatividade. Nós sabemos que é uma eletronegatividade muito alta mesmo, são gases nobres, eles possuem uma eletronegatividade muito alta, mas não, nós não possuímos ainda uma mensurável, uma forma de calcular essa eletronegatividade ainda, tá? Mas nós sabemos que é um valor relativamente alto, beleza? Então, pessoal, sabendo disso, nós podemos afirmar o seguinte, que a polaridade da ligação ela vai depender de dois fatores, tá? Ela sempre depende de dois fatores. Que fatores são esses? Vai depender do tipo de ligação, tá? Para uma ligação química ser polarizada, primeiramente, o que é ser polarizado? Eu estou falando aqui de ter polos, mas não polo norte e sul. Estou falando de polos positivo e polo negativo, tá bom?
esses dois polos que estou falando. Para uma ligação química ser polarizada, ela tem que possuir uma diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão fazendo aquela ligação. Tá? Porque quanto maior a eletronegatividade, maior a tendência a puxar aquela cordinha que é a ligação química, ou seja, puxar o elétron para cima. Beleza? Uma coisa, numa ligação iônica, sempre a ligação vai ser polar, porque ela é realizada por íons. Um íon positivo, outro íon negativo, ou seja, eu tenho uma polaridade aqui, ó, um polo positivo e um polo negativo. Eles se juntam e formam um composto iônico, mas ela é feita por ligação já polarizada, um polo positivo e outro polo negativo. Já na ligação covalente, pessoal, a ligação só vai ser polar se os elementos forem distintos, ou seja, se eles forem diferentes. Se eles forem iguais, a força vai ser igual de puxar essa ligação para ele, esse elétron para ele. Então, se tiver dois shelves puxando a mesma corda, vai ser a mesma força de ambos os lados. Então, não vai sair do canto. A corda vai ficar divididinha para mim e para o outro eu. Já, se eu tiver aquele exemplo de um cabra forte, 300 quilos, de músculo, pesado, dobrado, puxando a corda, ele vai puxar a corda, puxar eu, vai puxar a terra, vai puxar todo mundo. Porque o cabra é forte. Ele tem a tendência de puxar o elétron para si. Belezinha? Então, para uma ligação covalente, como eu falei, ser polar, os elementos têm que ser diferentes, distintos, e mesmo eles sendo distintos, eles têm que ter uma diferença de eletronegatividade entre eles, e uma diferençazinha um pouco razoável, tá bom? Novamente, tem essa tabelinha aqui, ó, de diferença de eletronegatividade, tá? Beleza. Ó, uma tabelinha que exemplifica bem o que eu falei. Se eu for levar em consideração aqueles valores da tabela, quando aquela diferença de eletronegatividade for igual a zero ou próximo a zero, ela é uma covalente apolar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma ligação apolar. Eu tenho cloro com cloro ligados. Eles são iguais, os vetores apontam para o mesmo lado, isso aqui é igual a zero. Então, como os vetores da ligação apontam para o mesmo lado, eu tenho 3 menos 3, isso aqui vai ser igual a zero. Módulos são iguais, então a diferença entre eles vai ser igual a zero. Já, se essa diferença de eletronegatividade for um valor menor que 1,7 e não chegar a zero, ou próximo de zero, ela vai ser uma ligação polar. Aqui, ó. Eu tenho hidrogênio com cloro. Os vetores apontam para um lado, que é para o cloro, tá? E os módulos deles são diferentes, que é 2,1. A intensidade deles são diferentes. 2,1 aqui é 3. Se eu quero a diferença, é 3 menos 2,1. Isso aqui vai dar 0,9. Isso aqui é menor que 1,7, com isso é covalente polar. Já, se esse valor da diferença for igual a 1,7 ou maior que 1,7, a ligação é iônica. Ó, tem o sódio e o cloro. O sódio é 1, o cloro é 3. 3 menos 1 dá 2. Então, essa diferença aqui me diz que essa ligação entre sódio e cloro é uma ligação iônica. Tá bom? Então, para eu saber o tipo de ligação, eu posso fazer essa diferença de eletronegatividade. Para eu saber também se aquela ligação covalente é polar ou apolar, eu utilizo também esse cálculozinho aqui. Lembrando, não é para você saber de cor, salteado, tudo bonitinho, fichadinho, então para você qual é o valor da eletronegatividade do bismuto. Nem eu sei. Então, para isso que serve a tabela. Não é necessário você sair decorando tudo. Se você souber de cabeça, ótimo. Não vou lhe julgar por conta disso. Mas isso não é obrigatório. Se é tabela, a questão vai ter que lhe dar esse dado. Belezinha? E se não der, provavelmente porque ela não quer que você siga esse caminho. Tá bom? Então, a geometria com a polaridade. Pessoal, geometria molecular é um assunto que vai dizer como as moléculas estão arranjadas no espaço. Tá? São essas aqui a geometria. Tem mais,
Tem mais geometria. Tem. Só que, para vocês agora, só necessária essas. Beleza? Ó, se a fórmula molecular, tenho aqui essas fórmulas moleculares, os mais comuns que está em prova. Tenho essa fórmula molecular, ó, onde eu tenho dois átomos se ligando. Só, para ter dois átomos se ligando, quantos pontos mínimos são necessários para ter uma reta? Uma linha? 2 pontos. Então, eu tenho dois átomos se ligando. A geometria que ela faz aqui, ó, é uma geometria linear. Beleza? Depois eu vou ter uma aula só especificamente para isso. Para explicar tudo bonitinho de geometria. Tá bom? Mas eu estou dizendo aqui, toda vez que for linear, toda vez que a geometria for linear e eu tiver isso daqui, ó, olha o que é que eu tenho. Eu tenho que eles são iguais. Se eles são iguais, a polaridade aqui é apolar. Beleza? Eu tenho dois, eles são iguais, apolar. Porque a força que eles puxam é a mesma. Já que eu tenho dois, mas a diferença de eletronegatividade deles é diferente. Não é igual a zero. Vai ser 0,9, como a gente viu no exemplo anterior. Com isso, ele vira uma molécula polar. Beleza? Aqui também a geometria é linear. Aqui a geometria é linear, mas esses dois aqui são iguais. O que isso quer dizer? Esse está puxando o braço desse C. Esse está puxando o braço desse C. Só que eles puxam o braço com a mesma intensidade. Se eles puxam o braço com a mesma intensidade, os vetores se anulam. Se os vetores se anulam, a molécula é apolar também. Agora eu tenho esse outro exemplo, que é linear, onde eu tenho esse nitrogênio puxando o braço desse carbono e esse hidrogênio puxando o braço desse carbono. O nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Com isso, ele vai puxar o carbono mais para perto dele, ou seja, puxar a ligação mais para ele. Com isso, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade aqui e a molécula vai ficar polar. Beleza? Agora é o seguinte. Esse toquezinho que eu vou dar para vocês agora, eu vou dar mais novamente na próxima aula que for sobre geometria molecular. Só geometria molecular, tá? Mas é o seguinte. Perceba que aqui eu tenho um átomo central, aqui eu tenho um átomo central, tá? Ó, aqui eu tenho dois átomos ao lado do átomo central. Aqui eu tenho dois átomos do átomo central, né? Por que essa desgraça não é linear também, como essa de cima? Ó, essa aqui é linear, essa aqui é angular. Qual é a diferença? Simples, ó. Em cima do átomo central, eu tenho elétrons sozinho. Essas bolinhas aqui são elétrons, pares de elétrons sozinhos. Esses elétrons, ó, do que é feita a ligação química? Elétrons, exatamente. Qual é a carga dos elétrons? Negativa, boa. Ó, essa ligação tem caráter negativo. Esse elétron tem caráter negativo. Negativo com negativo se repelem, é exato. Com isso, era para ser linear. Como eu tenho uma carga negativa em cima dele, ele faz com que essa ligação, ó, desça. Quando ela desce, ela forma um ângulo aqui embaixo. Com isso, ela vira uma molécula angular. Mas você pode perguntar para mim, professor, você não disse que quando os dois do lado forem iguais, os vetores se anulam e a molécula vai ser apolar? Eu disse. Só que esses dois são iguais, só que eles são menos eletronegativos do que o oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo. Então, ele tem pode ter 20 igual ao lado dele. Se esses 20 não tiverem eletronegatividade maior que ele é que vai puxar. Tá? É como se tiver dois bichinhos magros que nem eu, tentando puxar um brutamonte de 300 quilos. Nenhum dos dois consegue. É mais fácil o átomo central puxar os elétrons para ele. Quando ele puxa os elétrons para ele, aqui fica positivo e aqui nele fica negativo. Com isso, eu crio polos e a molécula fica polar. Tá? Então, ó, se forem dois átomos ao lado do átomo central e era para ser linear, sobrou par de elétrons no átomo central, já é uma molécula polar. Tá? Toda vez que sobrar par de elétron no átomo central, provavelmente 99% da chance vai ser uma molécula polar. Beleza? Aqui, ó. Aqui eu tenho o NH3, que é a amônia. Perceba que o átomo central tem 3 ao redor dele. Tá? Isso aqui era para ser um trigonal planar. Novamente. Ah, professor, eu não sei o que é um trigonal planar. Calma, que a aula de geometria molecular vai chegar. Calma. Então, ó, era para ser um trigonal planar aqui.
Só que eu tenho ó, um par de elétrons. Pessoal, se eu tenho esse par de elétrons aqui, instantaneamente a molécula já vira polar. Beleza? Já dá um caráter de polaridade naquela molécula. Já aqui, ó, o carbono ligado a 4 hidrogênio, metano. Professor, eu tenho 4 ao redor de 1. Por que a molécula é apolar? Simples. Porque os 4 aqui no carbono, junto com o carbono, os vetores apontam para um lado só. Como os vetores vão apontar para um lado só, é como se fosse esse caso aqui do CO2. Então, tem os dois iguais que estão apontando os vetores da direção do elétron para um lugar só. Com isso, a molécula fica apolar. Beleza? Já aqui, ó, CHCl3, a geometria dele também é tetraédrica, não tem pares de elétron livres sobrando no átomo central e a molécula virou polar. Por quê? Porque o cloro, pessoal, ele é mais eletronegativo que o carbono e o hidrogênio. Com isso, os elétrons vão para determinados lugares diferentes. E perceba que não vai para cima. Ele vai para baixo, para baixo, para baixo. Deixando essa região aqui embaixo mais eletronegativa, mais carregada negativamente, e essa região daqui de cima mais carregada positivamente. Com isso, eu crio polos na molécula e ela vira uma molécula polar. Beleza? Aí, como é que eu determino a polaridade de uma molécula? Tem uma regrinha para isso. Eu tenho números de pares eletrônicos ao redor do átomo central, menos o número de átomos ligantes, que são iguais, tá? De novo, números de pares eletrônicos ao redor do átomo central, menos o número de átomos ligantes iguais. Se o resultado for diferente de zero, a molécula é polar. Se o resultado for igual a zero, a molécula é apolar. Então, vamos aqui. Ó. Exemplo. Eu tenho uma molécula de água, onde eu tenho 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Um par eletrônico, 2, 3, 4 pares eletrônicos e menos número de átomos ligantes iguais. O que é que eu tenho? Eu tenho 2 ligantes iguais. 1, 2. 4 menos 2 igual a 2. 2 é diferente de 0. Com isso, a molécula de água é uma molécula polar. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Ver se sai. Ó, vamos fazer o exemplo com o metano. CH4. A gente viu no slide anterior que o metano é uma molécula apolar. Vamos ver se sai desse jeito? Vamos embora. Se eu for representar o metano, ele vai ter 1, 2, hidrogênio. Pessoal, sempre uma ligação química tem 2 elétrons, tá? 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Qual é o cálculo? Eu tenho que o número de pares eletrônicos ao redor do átomo central, eu tenho 1 par, 2 par, 3 par, 4 par. Então aqui é 4. Menos número de átomos ligantes que tem que ser iguais. Então, 1, 2, 3, 4. 4 ligantes iguais. Isso daqui vai dar 0. Opa, 0 é uma molécula apolar, como a gente viu no exemplo anterior. Tá bom? Então, seguindo. O que são forças intermoleculares? Pessoal, por favor, anote aí de vermelho, de carvão, batom, o que você quiser anotar, mas anote. O que você tem que anotar? Força molecular é uma coisa, ligação química é outra. Ligação química, que mantém os átomos ligados. Átomos ligados. Ligação química, iônica, covalente e metálica. Força intermolecular é interação que deixa as moléculas de uma substância unidas. Primeiro, para eu formar molécula, eu tenho que juntar átomos. O que é que junta átomos? Ligação química. Para deixar as moléculas de uma substância unidas, eu tenho que ter as forças intermoleculares. Tá? Então, força intermolecular é diferente de ligação química. O primeiro ponto é esse. Tá bom? Então, eu vou ler o conceito aqui. O que são forças intermoleculares? São as forças de atração entre as moléculas de uma substância. São estas forças que as mantêm unidas. Então, pessoal, não pense que quando eu tiver gás hidrogênio, eu não tenho apenas uma molécula de hidrogênio. Eu tenho milhares. No copo de água,
Quando você coloca um copo cheio, eu não tenho apenas uma molécula de água, eu tenho milhares de moléculas de água. E o que faz aquelas moléculas estarem ali juntas? São essas forças intermoleculares. São três, tá? Tem uma fraca, tem uma média e tem uma forte. Vamos estudar cada um agora nessa aula, beleza? Ó, só tem uma única força que mantém as moléculas apolares unidas, que é chamada de dipolo induzido. Olha, é uma força fraca. Por quê? Você está induzido a ficar com a pessoa. Ó, você está sendo induzido. Fica com essa pessoa. Você não gosta dela, mas fique. Você está sendo induzido. Estou mandando, fique. Você está ficando porque você está mandando. Mas qualquer oportunidade que a pessoa que mandou você ficar dá as costas, se desvencilhar de você, você, ó, passa embora. Então, a força de interação fraca. Você fica com aquela pessoa porque você tem que estar mandando. Você odeia aquela pessoa, quer ficar junto com ela. Mas você está ficando por conta que alguém está induzindo você a ficar. Mas no primeiro momento que você consegue escapar, tem a oportunidade de escapar, você, ó, vai embora, não quer nem saber de conversa. Beleza? Então, essa é a dipolo induzido, que é uma polaridade das moléculas, que é quem faz as moléculas de polaridade apolar, tá? Ou seja, Cl2, H2, O2 são moléculas apolares, tá bom? Aí eu tenho dois que são para moléculas polares, ou seja, que possuem polo. A primeira, que é a de força média, é a dipolo permanente. Dipolo permanente, eu vou falar sobre ela separadamente, mas dipolo permanente, pessoal, é feita por moléculas polares. Olha, tem um polo positivo e outro polo negativo. Polos positivos e negativos, com outra molécula que tem polo positivo e polo negativo, ela se atrai por diferença de potencial, ou seja, uma positiva e outra com negativo, se juntam. Aí mais na frente eu tenho uma negativa com positivo dessa, se juntam. É como se fosse juntando um bocado de pilhazinhas em séries, tá bom? E por fim, eu tenho outra que é determinada de uma polaridade de uma molécula polar, tá? Que é a força intermolecular chamada ligação de hidrogênio. Pessoal, essa daqui é um caso especial que apenas 3 elementos ligados diretamente ao hidrogênio vão fazer, que é flúor, nitrogênio e oxigênio. Esses 3 elementos ligados diretamente ao hidrogênio vão conseguir fazer ligação de hidrogênio. E é a força intermolecular mais forte que existe neste mundo e nos outros mundos do multiverso. Beleza? Então, ó, primeiramente, dipolo permanente. É de natureza elétrica, tá? É feita por moléculas polares e de média intensidade. Como ocorre? Por exemplo, eu tenho um ácido clorídrico, é uma molécula polar, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Com isso, ó, a nuvem eletrônica daqui é maior, porque aqui eu tenho maior quantidade de elétrons, já que o cloro consegue puxar mais para ele os elétrons. Então, com isso, ele fica com a carga parcial negativa. Já o hidrogênio, o elétron está fugindo dele, então ele está ficando mais positivo, então ele está ficando com a carga parcial positiva. Aí eu tenho essa molécula de HCl. Mais para frente eu tenho outra molécula de HCl. Esse negativo com esse positivo, vai haver uma atração eletrostática aqui, ó, positivo com negativo. Com isso, eu consigo deixar as moléculas do dipolo permanente bem mais unidas por uma intensidade mais forte, porque é uma intensidade feita por diferença de potencial, ou seja, diferença eletrostática, negativo com positivo, tá bom? Então, a força dipolo permanente é uma força relativamente forte, tá? Já a força intermolecular, ligação de hidrogênio, quem é que só faz isso primeiramente? É o FON. FON. Não esquece disso, o FON. O que é o FON? O FON é o flúor, é o oxigênio, é o nitrogênio. Eles têm que estar diretamente ligados ao hidrogênio. Se não for diretamente ao hidrogênio, não faz, pessoal. Tem que ser diretamente ao hidrogênio, tá? Novamente, é de natureza elétrica, porque são feitas por moléculas polares. Novamente, é uma molécula polar que faz ela, gaguejei. E é de alta intensidade, ou seja, é uma interação forte. Moléculas que fazem ligação de hidrogênio possuem alto potencial de interação. Mas o que isso me importa, professor? Simples. Qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus.
100 graus Celsius. Pessoal, para a água atingir o ponto de ebulição, tem que fornecer 100 graus Celsius. Sabe qual é o ponto de ebulição do gás oxigênio? Eu não sei de qual, mas é aproximadamente menos 100 menos 200 e alguma coisa. Pessoal, menos 200 da água, 100 graus Celsius. Olha a diferença. Por que essa diferença? Exatamente por isso. Ligação de hidrogênio faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição sejam altos. Já a dipolo induzido, que é uma interação fraca, faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição sejam baixos. Qual é o ponto de fusão e de ebulição do HCl, do exemplo anterior? É um valor entre o do gás oxigênio e da água, porque ele faz uma interação média entre os dois. Entendeu? Então, por que essas forças intermoleculares? Onde elas agem, onde elas atuam? Eu consigo enxergar isso. É no ponto de fusão e no ponto de ebulição da substância. Sempre que fizer ligação de hidrogênio, vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição maior em relação aos outros, por conta dessa alta intensidade da interação entre as moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Beleza? E outra, o hidrogênio tem que estar ligado diretamente nesse. Se não for assim, não vai ser ligação de hidrogênio, tá? Então, ocorre do mesmo jeito do dipolo permanente. É uma diferença eletrostática aqui entre o oxigênio, que fica negativo, e o hidrogênio, que fica positivo. Beleza? E assim vai formando uma interação juntando as moléculas. Já no dipolo induzido, pessoal, é de natureza elétrica, também acontece por diferença de eletronegatividade, só que é fraca. Por quê? Quando eu tenho uma molécula, pessoal, os elétrons não estão parados no local só, eles estão andando, circundando em um local na camada, não está parado, está em movimento. Quando ele está em movimento, o local onde ele está se movimentando está mais negativo e o outro local fica mais positivo. Então, ó, esse local negativo aqui vai ficar para o outro local menos negativo do outro átomo, da outra molécula, perdão. Com isso, esse local que é negativo, porque tem mais elétrons circundando aqui nesse momento, e aqui positivo, porque os elétrons 10 estão do outro lado. Com isso, vai ocorrer uma diferença eletrostática e eles vão se juntar. Mas é tão fraca que até no frio, em menos 200, ela já se separa. Porque não querem estar juntos, não querem estar juntos. Qualquer coisa já separa. Então é por isso que é de baixa intensidade, porque é momentâneo. É só o tempo de um elétron virar para um lado, o outro virar para o outro, eles se juntam, mas depois se separam. Tá? Aí tem um negócio que a ligação de hidrogênio nos proporciona, que é a tensão superficial da água. Isso mesmo, quando você está passando o barquinho de papel na água, ele consegue flutuar. Tem alguns insetos que eles conseguem andar sobre as águas. É milagre? É mágica? Não, tá? O que é isso? Tensão superficial da água. É uma película que recobre toda a superfície da água. Por quê? As moléculas que estão em cima, aqui na película, na superfície, elas interagem por ligação de hidrogênio com as vizinhas e com as que estão embaixo. Isso causa um desbalanço nas suas interações. Em cima ela não reage. As de baixo reagem com a de cima, a do lado, a de baixo, tá? Então, quando as que estão na superfície têm esse desequilíbrio de força, é que cria a tensão superficial. Elas ficam criando essa película na água. Então, é por isso, é como se fosse uma ponte. Eu chamava essa ligação de ponte de hidrogênio, porque é como se estivesse formando uma ponte em cima na película da água, uma ponte mesmo. É por isso que os insetos, tem algumas espécies de insetos que eles conseguem andar sobre as águas. O barquinho consegue flutuar sobre a água, porque tem essa película que parece uma ponte, funciona como uma ponte, por conta desse desequilíbrio das interações das moléculas de água que ficam na superfície. Agora, a atividadezinha de casa, quero que vocês façam é o seguinte. Alguém aqui já viu uma cadeia em casa? Uma lagartixa em casa? Já, né? Onde é que elas andam?
nas paredes, né? Como gota, alguém me explica por que que a lagartixa consegue andar pelas paredes? E aí, alguém se habilita? Tem a ver com uma interação intermolecular. Na próxima aula, eu venho e mato essa questão. Mas vocês, como alunos autodidatas, já têm que ter essa noção. Pesquisem. Procurem saber por que as lagartixas conseguem andar sobre as paredes. Na próxima aula, eu venho e elucido essa questão para todos. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.